Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje dia de jogo, né? Campeonato Paulista na área. Tem São Paulo e Velo Clube mais uma vez no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Ontem tivemos alguns jogos, né, do campeonato, teve clássico entre Corinthians e Santos, mas hoje o São Paulo entra em campo e já vamos com a provável escalação, já adiantando para vocês que o São Paulo vai entrar com uma equipe alternativa, porque temos um clássico no domingo contra a equipe do Palmeiras. Então se liga só, tem Jandrei no gol, na lateral esquerda Patrick e na direita Cédric Soares, começando pela primeira vez como titular na camisa do São Paulo. Dupla de zaga com Alan Franco e também Juan. Meio de campo com Marcos Antônio. Tem também aí o Bobadilla e o Luciano aparecendo na equipe reserva. Teve suspenso aí no último jogo. E o ataque com Lucas Ferreira, André Silva e Eric. Esse é o provável São Paulo para encarar hoje a equipe do Velo Clube pelo Campeonato Paulista. O que vocês acharam da escalação aí? Deixa a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber se você faria alguma alteração ou se você curtiu a escalação. Vamos pro palpite? Eu acho que vai ser um jogo aí que o São Paulo pode sim sair com a vitória. São Paulo precisa apresentar mais para nós torcedores e eu quero saber a sua opinião. Vamos falar de palpite. Acho que vai ser 2-1 para a equipe do São Paulo. Vai ter um golzinho do André Silva aí. E acho que vai ter um golzinho do Rian Francisco, rapaziada. Vai sair do banco, porque não está na provável escalação. Mas acho que hoje ele volta a balançar as redes com a camisa do São Paulo para dar uma moral aí pra gente pro clássico neste próximo domingo. Deixa nos comentários a sua opinião. Quanto você acha que vai ser o jogo e quem você acha que vai fazer os gols. Hoje podemos ter também o Wendel, né? O Patrick está na provável escalação, mas o Wendel pode aparecer, né? A gente traz uma provável escalação de acordo com o que foi o treinamento. Mas o Wendel pode ganhar vaga e pode aparecer nessa partida de hoje à noite contra o Velo Clube. Não sei se como titular ou pelo menos alguns minutos no decorrer da partida. Pode ser que ganhe aí alguns minutos, né? O jogador acabou de chegar, tem que ver toda essa parte de adaptação. Ficou 11 anos no futebol europeu, né? Um jogador com 31 anos de idade. Então tem que ir indo com cautela, mas ele tá, entre aspas, no meio da temporada europeia, né? Porque a temporada europeia agora tá pegando fogo, né? Então o jogador está sim em plenas condições físicas, só esperou de adaptação mesmo, tava um tempinho aí sem jogar por conta dessa negociação, tinha ficado fora dos treinamentos, do planejamento da equipe do Porto, enquanto essa negociação com o São Paulo acontecia, então tem esse período aí, então o Zubeldia pode agir com mais cautela ou pode já escalar o Wendel aí, então é bom a gente ficar ligado que hoje também pode marcar a primeira partida do Wendel com a camisa do São Paulo. Galera, o São Paulo fechou a contratação de um jogador muito importante para a nossa equipe. Estamos falando de Matheus Ferreira, ele que estava nas categorias de base do Vasco da Gama, tem 18 anos de idade e tem passagens frequentes pela seleção brasileira. O jogador chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra de R$1,5 milhão. É um valor bom, um jovem garoto, apenas 18 anos, se destacou muito no Vasco, se destacou demais também na seleção brasileira. Matheus Ferreira, anotem esse nome. A princípio, ele vai chegar para o nosso sub-20, mas é um garoto que tem uma expectativa muito alta em cima dele e se tudo der certo, se ele ficar aí no São Paulo nas próprias categorias de base, é muito esperado que ele venha a integrar o profissional. É um volante muito bom, muito jovem, uma grande promessa, né? O São Paulo conseguiu uma pechincha aí com a equipe do Vasco da Gama, então o jogador já chegou, né? Uma nova contratação aí para nossa equipe, muito bom. Eu sempre sou favorável a gente fazer contratações na base também, né? Porque tem garotos que se destacam, então a gente traz ele, implementa a filosofia, implementa aí o que é o São Paulo Futebol Clube, esse amor que a garotada tem, e aí quando ele chegar no profissional, ele já chega aí totalmente adaptado. Então eu gosto sempre quando o São Paulo faz essas contratações, ainda mais do Matheus Ferreira. Quem acompanha a base, né, o sub-20, sub-17 da seleção brasileira, já acompanhou esse jogador, um jogador muito qualificado, um volante assim de, mano, muita pegada, muita marcação, e agora ele é do São Paulo. Deixa aí nos comentários
sua opinião sobre essa contratação, o que você achou, tá bom? O São Paulo tá de olho na contratação de um atacante muito bom, jogador de Copa do Mundo pela seleção, jogador aí que foi um dos maiores da história recente do Liverpool e atualmente está lá na Arábia Saudita. Mas aconteceu o seguinte, do jogador não ter sido inscrito no campeonato e ele não ficou nada satisfeito com isso e está analisando novas possibilidades para sua carreira. Estou falando de Roberto Firmino, que aos 33 anos de idade está passando por essa situação. Recentemente o Fluminense sondou a sua situação e agora o São Paulo também sonda como está, né, essa permanência ou não de Roberto Firmino na equipe do Al-Ahly. O jogador que não foi inscrito no campeonato árabe está analisando com muito cuidado o seu futuro. Ele ainda tem um desejo de retornar à Europa, né? Então pode ser que uma volta ao futebol brasileiro agora seja um pouquinho mais difícil. Não é a primeira vez que o São Paulo sonda ele. Vocês lembram que quando ele estava de saída da equipe do Liverpool, São Paulo procurou abertamente, isso foi inclusive dito, né, pelo Casares, pelo Belmonte na época, que o São Paulo estava de olho aí no Roberto Firmino. O jogador acabou indo para a Arábia, né? Tomou o caminho de muitos jogadores do futebol europeu em questão de finança, né? A gente viu o próprio Cristiano Ronaldo hoje lá, Neymar passou por lá também, Karim Benzema, o próprio Firmino, tantos outros craques do futebol mundial foram para lá. Alguns jogadores já retornaram para o futebol europeu, alguns já vieram para o futebol brasileiro, como é o caso do Neymar, e o Roberto Firmino está sendo analisado aí pelo São Paulo e pelo Fluminense primeiramente, tá bom, galera? Então vamos aguardar aí com muita cautela. É muito difícil? É muito difícil. Jogador que recebe um salário altíssimo, jogador que tem ainda contrato, né? Mas como ele não está inscrito, essa situação não agradou nada dele. E além do mais, a concorrência, né? O jogador ainda tem, na minha opinião, mercado, né? Porque é um grande jogador, o cara que fez o que fez, campeão de Champions League, campeão de Mundial, campeão de Premier, jogador de Copa do Mundo. É sempre muito difícil você trazer um jogador neste porte. A gente sabe que quando ele chega na idade com que ele está, aí fica um pouquinho mais fácil, né? Principalmente se tratando de um jogador brasileiro, querendo voltar para casa e tudo mais. Mas ele, né, ainda tem algumas sondagens do futebol europeu, então é um jogador um pouquinho mais difícil da gente trazer. Mas como o São Paulo analisa, né, consultou a situação do jogador, a gente traz essa informação aqui para vocês. Já pensou Roberto Firmino no São Paulo? Mano, eu sou muito fã do Luciano, rapaziada, mas muito fã do Luciano. Mas se viesse Firmino aí não teria como, né? E ele joga justamente ali naquela posição. Ele pode sim ser um camisa 9, como é o Jonathan Calleri, mas eu acho, minha opinião, que ele rende mais sendo um segundo atacante, jogando um pouquinho mais recuado ali, né, flutuando bastante, como ele já jogou na própria seleção, no próprio Liverpool, na própria equipe do Al-Ahly onde ele está hoje. Ele faz muitas dessas vezes, ele é um centroavante, mas ele joga muito bem como 10. Não tô falando que ele vai tomar ali o lugar do Oscar sendo meio armador, mas ele joga muito bem. Quem lembra daquele trio de ataque do Liverpool com o Mané, com o Salah e o próprio Firmino, sabe muito bem do que eu tô falando, porque ele é um jogador que flutua muito. Então eu acho que ele como segundo atacante ali, podendo ter o Oscar armando, podendo ter o Lucas Moura numa ponta, o Calleri e ele sendo um segundo atacante, acho que ficaria um quarteto, mano, mas eu acho que eu tô sonhando demais, né, rapaziada? Acho que seria um sonho muito alto para este momento. Vamos aguardar aí a situação do Roberto Firmino, mas para este momento eu acho que é um sonho distante, tá bom? Só para trazer essa atualização aí para vocês. Vamos falar mais um pouquinho sobre a partida de hoje. São Paulo tá meio pressionado, né? Depois do último empate contra a equipe da Inter, depois da derrota contra a equipe do Bragantino. Nesses dois jogos, o São Paulo teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo e que não conseguiu sequer um golzinho. Então é um momento aí de pressão em cima do Zubeldia. Muitas das vezes ele tá escalando errado, tá mexendo errado, tá demorando a mexer, não tem aquele padrão. São Paulo não tem um tipo de jogo assim que agrada a torcida. É um jogo feio. Até quando a gente ganha, é um jogo feio, um jogo monótono, chato de assistir. A gente já fala isso já faz muito tempo. Então o Zubeldia chega pressionado. O Velo Clube também chega pressionado, né? Até porque está na zona de rebaixamento neste momento, mas é um momento marcante na história deles. É a primeira vez que o Velo Clube vai fazer uma viagem, né? Vai jogar fora do estado de São Paulo, uma viagem de avião aí, né? Como eles mesmos postaram nas redes sociais, é a primeira vez que eles viajam de avião para jogar fora do estado de São Paulo. Então é um momento muito marcante. O Velo Clube vem muito pressionado, São Paulo vem pressionado, mas o Velo Clube também vem muito pressionado. Mas apesar de tudo isso, de todos esses fatores do nosso adversário para hoje à noite, sinceramente, não acho que o São Paulo vá sair com um tropeço na noite de hoje no estádio do Mané Garrincha. O público tende a ser baixo mais uma vez. Na última segunda-feira nós tivemos o pior público nos últimos 6 anos com o mando do São Paulo, né? Foram 10 mil pagantes, né? 10 mil pessoas ali. Hoje a expectativa é de um público mais ou menos
semelhante, então não teremos uma casa cheia como a gente já está acostumado quando é aqui no Morumbi, como é no Allianz Parque, como a gente jogou, foi mandante. Então o São Paulo sempre lota os estádios, mas em Brasília isso aí não vem se repetindo, tá bom, galera? Mas a expectativa, se Deus quiser, se a gente sair com a vitória, independente se é um time alternativo ou não, para a preparação desse próximo clássico no domingo contra o Palmeiras, beleza? Então, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Para todo mundo que está nos assistindo, deixa o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou. Fechado? Fique com Deus, volta amanhã com muito mais novidades. Um abraço do Alemão, valeu!